Bom, um dos maiores custos que a gente tem quando a gente viaja para os Estados Unidos é exatamente o carro, a locação do carro. Muitas cidades aqui dos Estados Unidos, principalmente aqui da Flórida, tudo tem que ser feito com carro e o transporte público é quase nulo. Então, o aluguel de um carro é praticamente obrigatório para que você possa desfrutar da sua viagem. Aí você se depara com um grande problema, que é onde e quanto você vai pagar para alugar um carro. Dentro do aeroporto, a gente tem as grandes marcas de locação, como a Avis, a Hertz, a Enterprise, e também tem opções mais baratas fora do aeroporto, que são pequenas empresas um pouco mais amadoras, que têm um preço um pouco mais baixo. Claro, você acaba tendo problema de pegar carros piores, às vezes a parte do seguro não é muito bem explicada, então você tem que dar muita taxa e acaba ficando complicado. E se você sair do aeroporto nos grandes centros, praticamente você só vai achar as grandes empresas de locação. E, além da passagem, que é bem cara, ainda mais com o nosso real desvalorizado, quando você vai procurar carro nessas grandes empresas de locação e vai se deparar com valores de carros normais na faixa de $100 a diária. Então você imagina pra gente que o dólar tá R$5, você pagar R$500 por dia num carro, aí você vai ficar 1, 2 semanas, você gasta 4, 5 mil de aluguel. Foi aí que, pesquisando, eu descobri empresas que funcionam igual o Airbnb, só que para carro. Exatamente aquela estrutura da Airbnb, só que com carros pessoais, de pessoas físicas. Hoje eu vou dar o exemplo de uma empresa chamada Turo. A Turo, como eu disse, é uma empresa que funciona exatamente como Airbnb. As pessoas, elas têm os carros próprios e elas disponibilizam eles através da plataforma desses sites para fazer a locação diária, semanal. Isso é o dono do carro que vai definir. O mais interessante desse formato de locação é que a pessoa que está disponibilizando o carro, ela decide o quanto ela vai cobrar na diária. Então, além de ter uma gama grande de carros e anos de carro, então, às vezes um carro um pouco mais novo, ele é um pouco mais caro, mas os carros começam a vir 2017, 16, 15, você acaba achando ó, verdadeiras pechinchas na hora de se locomover. Bom, para você ter uma ideia, um carro como esse, que é um Honda Civic 2021, você consegue alugar por 28, 30 dólares por dia. Isso, como eu disse, é o dono do carro que vai definir. Mas o interessante dessas plataformas de locação de carro é que ela já tem todo o sistema de segurança e de seguro para o seu carro. Como vocês sabem, aqui nos Estados Unidos é proibido você andar sem seguros contra terceiros. Então, qualquer carro que você for alugar através dessas plataformas, elas já vão vir com seguro contra terceiro e ela dá a opção para você de selecionar o seguro do carro que você está andando. Qualquer problema de risco, batida, roubo. Então, por exemplo, na Turo eles têm 3 categorias de seguro. Eles têm a mínima, que caso você bata o carro, aconteça alguma coisa com o carro, você vai arcar até 3 mil dólares, e a partir dos 3 mil dólares é a própria empresa, o seguro, que vai fazer esse pagamento. Existe o Standard, que você paga até 500 dólares, que eu achei interessante. Você paga até 500 dólares de qualquer dano que ocorra no carro. E tem a Premium, que obviamente esse preço vai subindo do seguro, que ela arca com qualquer problema. Assim que você entra, por exemplo, na plataforma da Turo, você vai colocar a localização e quanto tempo você vai querer ficar no carro. E ele vai abrir um mapa dessa localização, das proximidades, e vai mostrar todas as opções de carro. O interessante é que você pode escolher até por tipo. Então você pode escolher desde os mais baratos, Honda Civic, Corolla e tudo mais, até Corvette, Porsche, isso vai depender de quem estiver disponibilizando. Bom, nesse mapa vai estar a localização exata do carro onde você vai ter que buscar. Mas o interessante é que ele dá a opção, dependendo se você pagar um pouco a mais, ele pode te buscar no aeroporto, ele pode te deixar em qualquer local que ele deixar pré-definido. Então, claro, você vai chegar no endereço, é duro você andar 5 quilômetros para ir buscar o carro a pé. Então você pode pagar uma pequena taxa, isso é o vendedor que vai decidir, e ele traz o carro até você, por exemplo. Então, numa média, por exemplo, aqui na Flórida, que eu pesquisei nessa época que eu tô, tinha, por exemplo, um Jetta 2015 com muitas qualificações. Isso é muito importante, pois você entra no anúncio da pessoa, ele tem, além das condições dos carros, tem as qualificações das pessoas que já alugaram. Então, por exemplo, esse Jetta que eu estava vendo, já falaram, ó, o carro é muito bom, o dono do carro é muito honesto, muito pontual, muito correto, então você já vai mais tranquilo. Assim como o Airbnb funciona, antes de alugar uma casa, você dá uma olhada, vê se as pessoas gostaram ou não do local. Bom, é que nessa viagem eu quase fiz isso, mas eu não tive tempo, infelizmente. Eu ia alugar uma Corvette, que é um dos meus carros dos meus sonhos, ia sair na faixa de uns 100 dólares a diária. E Corvette, não pense que é Corvette antiga não, hein? Ó, Corvette C6, C7, C8, tinha um Porschezinho, ó, uma curiosidade, tinha um Porschezinho Boxster, que ele estava muito barato, era na faixa dos 45 dólares por dia, só que ele era manual. Então isso aí você diminui muito a quantidade de pessoas que vão alugar,
ia sair na faixa de $45 para alugar um Porsche num dia. Bom, então se você estiver programando uma viagem para os Estados Unidos, dá uma procurada nesses sites aí que vale muito a pena, você vai economizar bastante e você pode aproveitar para se divertir. Bom, o canal da Ninja não é um canal de dicas de viagem, mas fica aqui a minha dica se você estiver viajando e também por curiosidade para saber as coisas e como funcionam as coisas aqui nos Estados Unidos, tá bom? Se você puder, seja membro do canal. Se não puder, deixa pelo menos um like e um comentário aqui, que ajuda muito o canal da Ninja a crescer, tá bom? Meu nome é Rafael e agradeço muito por você ter assistido. Visite nossa loja ninjacustomcars.com.br e siga a gente no Instagram. Ninja!